Através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Estava pensando aqui, boa noite, Unzelt, Pedro Ivo, João Guilherme, Vitor Birner. Vocês já imaginaram se o Internacional tivesse passado pelo Olímpia e nós tivéssemos hoje esse clássico do Maracanã? As equipes se enfrentariam mais 2 vezes. Que delícia que seria! Mas enfim, Maracanã, Internacional 4-0. João Guilherme, você, primeiro destaque aqui no programa. Boa noite, amigo. Muito boa noite, Prieto. Feliz Dia dos Pais. É um prazer estar com você, com o Birner, com o Pedro Ivo, com o professor Celso e com todos os fãs do esporte. Olha, parabéns para o Internacional. O Inter conseguiu a maior vitória da sua história sobre o Flamengo fora do Rio Grande do Sul. A maior vitória do Inter sobre o Flamengo no Maracanã, essa de hoje, por 4-0. Internacional muito eficiente e competente para aproveitar os espaços que surgiram entre as linhas do Flamengo. Quando foi, na maior parte das vezes, conseguiu fazer o gol e aí abriu uma vantagem que o Flamengo não esperava e se descontrolou no jogo. Parabéns ao Internacional que montou a sua estratégia. Facilidade nas poucas vezes que vai para lá e ele finaliza com muita liberdade. O resultado é indiscutível, resultado muito merecido. Tem um ditado que diz que juntou a fome e a vontade de comer. Nesse caso, para mim, juntou a fome do Inter e a falta de vontade de comer do outro lado. Porque o Flamengo me passou a impressão, com a marcação frouxa no campo de frente, que achou ser capaz de vencer quando quisesse o jogo. E no futebol não funciona assim. No futebol, nenhum jogo é vencido antes da partida, nenhum jogo pode ser ganho se você não repetir o seu melhor padrão ou algo próximo disso em cada partida. E o Flamengo hoje não repetiu. O Flamengo hoje foi frouxo na marcação avançada, teve vários jogadores pouco inspirados, o goleiro foi pouco inspirado, para mim algumas bolas eram defensáveis, mas é óbvio que isso não é a causa da derrota. O Diego não fez uma grande partida, o meio-campo não foi capaz de articular, o ataque não foi capaz de marcar. A atuação do Flamengo foi um desastre e a do Inter irretocável. Isso explica a goleada no Maracanã. Olha, durante o nosso debate aqui, Birner e pessoal, a gente vai focar aqui no jogo do Daniel, a atuação do goleiro Daniel, do Yuri Alberto, com os gols que ele marcou, esse golaço do Tyson, a expulsão do Gabigol, há motivos para reclamação de arbitragem? Tudo isso a gente vai discutir aqui neste primeiro bloco do Linha de Passe. Celso Unzelt, final dos anos 70, durante os anos 70 até o início dos anos 80, eu me lembro que em São Paulo tinha uma premiação para o melhor jogador em campo, né? Ele ganhava, vou até falar o nome aqui, porque eu acho que não tem mais, um motorrádio. Motorrádio. Para quem você daria o motorrádio para a partida? Quem comprar o rádio hoje em dia, eu vou falar, Prieto, só se for um de nós aqui, acho que ninguém mais quer. É verdade. Só rádio. Quem levaria o motorrádio hoje, Unzelt? Boa noite. Boa noite, Preto. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos os pais. E ainda tinha a piada que o jogador dizia que ia ficar com a moto e dar o rádio para a mãe dele. Lembra dessa? Claro. Isso foi verdade. Foi um grande centroavante que atuava num grande time do Rio de Janeiro. Isso aconteceu mesmo, hein? Pois é, mas eu não vou brigar com os fatos, Preto e companheiro. O que o Yuri Alberto fez hoje, e que até o que deixou de fazer, porque ele perde o segundo gol antes mesmo de marcá-lo, né? Quando ele marca seu segundo gol, ele já poderia ter feito o terceiro no jogo. Então, embora eu reconheça a grande partida do goleiro Daniel, mas é aquele jogo que vai ficar para a história como o jogo do Yuri Alberto. O torcedor há de se lembrar dessa partida por isso, e também pela expectativa que envolvia, que era justamente o inverso. O Prieto foi muito feliz quando começa o programa brincando com o 4-0 e avisando que foi para o Inter. E quando você também, Prieto, fala que se o Inter tivesse passado pelo Olímpia, nós teríamos a oportunidade de ver na prática aquilo que a gente sempre fala em futebol com certos resultados, né? Falava assim, não, porque se jogar 3 vezes, tantas vezes um time ganhará do outro. Seria essa oportunidade se o Inter tivesse passado. Assim, grosso modo, o Inter armou uma arapuca em que o Flamengo caiu direitinho. Mas quem ouve isso
pode pensar que o Inter ganhou esse jogo em uma ou duas escapadas. E não é verdade. O Inter ganha esse jogo perdendo gols. É certo que ao longo de toda a partida, é certo que mais para frente, quando já tinha um homem a mais, por conta de mais uma infantilidade do Gabigol, que a gente vai falar aqui, se o árbitro foi rigoroso em cima da questão da regra, o Gabigol muitas vezes prejudica a sua equipe porque se acha demais. Eu acho que hoje ele se achou mais uma vez, né? Acabou aplaudindo o árbitro, sendo expulso. Se o árbitro é um pouco mais rigoroso como foi hoje, isso acaba acontecendo. E tudo isso contribuiu para um jogo em que o Flamengo, o Vitor brincou com a fome e a vontade de comer. Eu acho que o Flamengo demorou demais ali esperando esfriar o prato, e quando percebeu, com menos de 15 minutos do segundo tempo, já perdia por 3-0 e a vaca foi para o brejo. Vida que segue, né? Todas as qualidades do Flamengo haviam aparecido nas últimas partidas e hoje reapareceram velhos defeitos no que diz respeito principalmente a contra-ataque e defesa exposta. Pedro Ivo Almeida, boa noite, Pedro. Olha, uma vitória do Internacional para cima do Flamengo não deixa de ser um resultado normal. Uma goleada em pleno Maracanã parece um exagero para o time do Flamengo. Isso pode ter algum efeito para o time do Flamengo no jogo da Libertadores da América que tem no meio de semana? Aí, Pedro, boa noite. Boa noite, Prieto, tudo bem? Boa noite especial a você, ao Celso e ao João, que são papais, a todos os pais em casa, Boa. Ao Vitor, ao fã de esporte em casa. Eu acho que é possível separar. Eu acho que é possível separar bem as duas competições, até porque eu penso que esse jogo do Flamengo de hoje é um jogo fora da curva, não é uma regra. Não é que esse Flamengo vinha atuando mal há muitas semanas e hoje coroou essa péssima fase com esse 4-0. O Flamengo vinha se reencontrando com seu melhor futebol e hoje tropeçou e tem inúmeros motivos. O João já deu alguns, o Vitor também, o Celso também já deu alguns. E acho que então é possível uma correção de rota porque esse não é o habitual do Flamengo. Esse Flamengo que entrou em campo hoje não é o Flamengo das últimas semanas, dos últimos 7 jogos. Me arrisco a dizer que nem o Flamengo dos últimos 10, 15, 20 jogos. É um Flamengo completamente fora da curva. Eu acho que o debate tem que entrar, porque você precisa corrigir essa rota rápido. Você precisa entender por que